Henker que vive duas vezes, capítulo 204. Você está em um estado de confusão. O traço, sangue frio, foi ativado por um motivo desconhecido. O traço, sangue frio, foi ativado por um motivo desconhecido. Seu coração começou a bater loucamente. Sua respiração ficou mais rápida. Ele ficou completamente em branco. Ele não conseguiu registrar nada. O diário definitivamente não dizia nada sobre seu irmão ter um filho. A única pessoa que seu irmão amou na torre foi Vieira Dum. E depois de ser traído por sua amante, nunca mais entregou seu coração a ninguém. Porém, houve alguém que tentou curar o coração de seu irmão. Ananta. Há muito tempo que Ananta gostava unilateralmente do irmão. Como o único dragão humano na torre, ela sempre se sentiu sozinha e ficou extremamente feliz em ver alguém da mesma espécie que ela. Seu irmão também era próximo dela, de acordo com a vontade de Kalatos. No entanto, ao contrário dos sentimentos românticos de Ananta, os dele eram estritamente platônicos. Quando Ananta percebeu que não conseguiria conquistar o coração de seu irmão, ela partiu secretamente. E a última vez que ela apareceu foi quando o irmão dele estava sozinho na casa do clã. A única conversa que tiveram ao mesmo tempo foi sobre como se saíram durante todo esse tempo. No entanto, Ananta parecia querer contar algo ao irmão, mas seu irmão foi frio com Ananta, depois de toda a traição que sofreu, e Ananta foi embora sem dizer nada. Depois de dizer algo pouco claro. Farei o que puder para proteger. Ela estava falando sobre Sesha daquela vez? Agora que penso nisso, Ananta parecia estar gravemente ferida. E era como se ela estivesse sendo perseguida por alguma coisa. O que foi? O vestígio de Bran continuou a evocar imagens na cabeça de Yeon-woo. Ananta, que deixou um bebê recém-nascido nos braços de Bran. A pergunta de Bran, perguntando se era mesmo seu filho, Ananta gritou que era uma criança nascida de seu coração. E quando Yeon-woo alcançou os pensamentos de Bran, ele foi capaz de conhecer todos os segredos que estavam escondidos. Como se ele fosse realmente Bran, todos os vestígios passaram por sua cabeça. Foi um erro que cometi brincando com um dragão quando brincava porque estava farto das responsabilidades de um deus. Lamentei a criança, mas não pude reconhecê-la como minha filha. Eu ouvi de algum lugar que a criança cresceu bem. Fingi que não sabia sobre ela, mas ainda achei que era um alívio. Ouvi dizer que a criança gostava de outro dragão humano. É Cha Jeong-woo, aquela criança? Eu pensei que o mundo era bem pequeno já que ele era alguém para quem eu ensinei alquimia. Eu ouvi que ela morreu friamente sozinha em algum lugar. E eu consegui perceber. Tudo o que eu considerava emoções tolas era na verdade tudo para mim. Arrependi-me das minhas decisões anteriores. Amaldiçoei minhas escolhas erradas. Eu queria ver a criança que ela deixou para trás. Ela trouxe um bebê recém-nascido. Ela me chamou de pai pela primeira vez e me confiou a criança. Era filho de Cha Jeong-woo e Vieira Dum. Vieira Dum escondeu o fato de ter um filho de Cha Jeong-woo. Meu filho, coincidentemente, descobriu isso e fugiu com a criança. E ela realmente a criou como se fosse sua. O nome do bebê era Sesha. Significava remanescente. Provavelmente significava que era algo que Cha Jeong-woo deixou para trás. Eu ouvi que ela estava brigando com as bruxas em algum lugar. Cha Jeong-woo também estava travando uma guerra com os outros clãs. Mas eu não pude ajudar meu filho de jeito nenhum. A criança que meu filho me deu. Eu tive que proteger Sesha. Os vestígios de Bran estavam todos coloridos de arrependimento. Yeon-woo foi capaz de entender tudo agora. Eu vejo. Então foi isso que aconteceu. A razão pela qual Bran não ajudou seu irmão. A princípio ele pensou que era por causa da personalidade indiferente de Bran. Mas não foi o caso. Foi para proteger Sesha. Essa também foi a razão pela qual Ananta deixou seu irmão sem palavras. Foi para proteger Sesha das bruxas. Na época, Sesha estava prestes a ser experimentada pela Valpardisnachit, e Ananta mal conseguiu salvá-la. Mas ela não conseguiu salvar Sesha de tudo, então Sesha sempre teve que sofrer com sua doença. Ananta estava travando uma guerra com Valpardisnachit em algum lugar da torre agora? Bran passou todo esse tempo sem poder ajudar, apesar de saber de tudo. E agora, para pagar por seus pecados ao irmão e a Ananta, ele tentou curar Sesha. Embora tudo nesta tragédia tenha partido de uma pessoa, Bran se culpava pelo que aconteceu. Duna de Vieira, você. Fogo queimou nos olhos de Yeon-woo. Sua cabeça estava cheia de uma raiva fervente por ela. Então. Controle-se, mestre, seu bastardo. Ele ouviu a voz áspera de Shannon em sua cabeça. Yeon-woo rapidamente chamou a atenção. Você não precisa manter a cabeça no lugar em tempos como estes. Você quer morrer? Yeon-woo mordeu o lábio inferior. Shannon estava certo. Ele precisava se controlar. Ele dobrou sua raiva para Vieira Dum. Ele também teve que enterrar sua dor por Bran. Como ele sabia a verdade, ele precisava se concentrar em uma coisa agora. A razão pela qual Agari se manifestou foi simples. Foi para levar o único vestígio de seu irmão que restou nesta torre. Ele tinha que parar com isso pelo menos. Mesmo que eu não pudesse proteger Jeong-woo. Pelo menos Sesha. Pelo menos sua sobrinha. Eu vou te salvar. Seu circuito mágico girou poderosamente para fazer crescer suas asas de fogo. A bênção do diabo que estava apenas começando a ser absorvida nele reagiu aos estudos demoníacos.
E logo ele conseguiu chegar onde Bran e Agares estavam. Então foi isso, o que você preparou todo esse tempo. Desculpe, mas não posso realizar seu desejo. Agares sorriu maliciosamente sob as amarras do ferro divino do círculo de selamento e explodiu sua força. Quang. Dezenas de asas negras se espalharam, quebrando facilmente as correntes. Pequenos pedaços do ferro divino foram eliminados. Normalmente, eles deveriam ter sido ativados corretamente. Mas conforme a barreira do mundo ilusório desmoronou, parecia que o poder do círculo de selamento também havia enfraquecido. Bran vomitou sangue e caiu para frente. O livro de Mercúrio em sua mão estava desmoronando. Não. Mas ele forçou a mão como se não fosse perder Agares. O ferro divino saiu novamente. Mas apenas bateu impotentemente na barreira de Agares. Que incômodo. Então, Agares apertou levemente a mão para quebrar completamente o círculo de selamento e o círculo de transmutação restantes. Bran abraçou seu corpo com os braços e caiu de cabeça no chão. Como seus órgãos internos estavam todos danificados, o sangue continuou a jorrar. A pequena quantidade de força vital que lhe restava começou a acabar. E desta vez, Agares estendeu a mão na outra direção. Ao fazer isso, algo começou a flutuar no ar vindo do meio do campo vazio, preso em uma bolha redonda. Bran, Bran. Sesha estava soluçando, batendo contra as paredes da bolha. Galliard rapidamente correu atrás dela, mas foi surpreendido após ser empurrado por uma força invisível. Então é isso, o que aquele cara deixou para trás. Não é totalmente do meu agrado, mas será um bom troféu. Junto com um movimento da mão de Agares, videiras de escuridão envolveram a bolha e puxaram-na em sua direção. Agares lambeu os lábios com a língua vermelha, abrindo lentamente a boca. Ao fazer isso, seus dentes de aparência violenta brilharam no ar. Ele parecia querer engoli-la imediatamente. Sesha gritou. Ela não tinha medo de ser comida por Agares. No entanto, ver Bran gritar o nome dela enquanto vomitava sangue e Galliard de alguma forma tentar se levantar fez com que seu peito se apertasse. Isso a fez pensar em sua mãe, de muito tempo atrás. Sesha tinha uma memória anormalmente boa. Então ela ainda se lembrava de quando era bebê. Em um lugar estranho e escuro, rostos que ela não conhecia continuavam a murmurar palavras incompreensíveis enquanto a esfaqueavam com facas. Sesha apenas chorou, com medo deles. E a pessoa que a salvou foi a mãe dela. Sua mãe a salvou daquelas pessoas e ela nunca perdeu o sorriso. Sesha, Sesha, você se parece com seu pai? Então fica mais bonito quando sorri. Então não chore e sorria. O que sua mãe disse ainda estava gravado em seu coração. Então ela sempre fazia um esforço para sorrir. No começo foi difícil, mas com o tempo ficou mais fácil. Foi por isso que ela gostou e ficou feliz. Como Bran sempre ficava feliz quando ela sorria, ela gostava ainda mais. Mas Bran estava ferido agora. Ela queria ajudá-lo de alguma forma, mas era impotente. Foi o mesmo com a mãe dela. A mãe dela se machucou tentando protegê-la. Como naquela época, o rosto de sua mãe se sobrepôs ao de Bran. Sesha esperava desesperadamente que alguém a ajudasse. Seria bom se ela tivesse um pai, mas ela não teve. Em vez disso, ela pensou em alguém que fosse como uma figura paterna para ela. Agares estava agora prestes a engoli-la. Sesha fechou os olhos com força. Caim. Então, no mundo escuro, um raio de luz apareceu de repente. Uma luz vermelha emanou calor, cortando a mão direita de Agares. Sesha caiu impotente no chão. Então, ela foi abraçada por alguma coisa. Um peito duro. Era um peito quente. Sesha levantou a cabeça com lágrimas nos olhos. Lá, o rosto que ela esperava estava lá. Não. Para ser exato, era uma máscara. Parecia tão assustador quanto um demônio, mas os olhos por trás da máscara eram muito calorosos. Caim. Yeon-woo usou o blink várias vezes e silenciosamente a colocou no chão, ainda abraçando. O calor aumentou, bagunçando seu cabelo. Então, ele se ajoelhou, ajustando sua altura para combinar com a de Sesha. Clique. Ele lentamente tirou a máscara. De repente, os olhos de Sesha começaram a tremer ao ver o rosto de Yeon-woo. Era um rosto que ela nunca tinha visto antes, mas ainda lhe era familiar. Era o rosto das histórias que sua mãe contava antes de dormir. Pai. Sesha chamou Yeon-woo com a voz trêmula. Yeon-woo apenas puxou Sesha para ele sem dizer uma palavra. Prometendo a si mesmo que nunca a perderia, uma e outra vez. Pai, é realmente você? Sesha agarrou com força a manga de Yeon-woo. Suas mãos finas tremiam ligeiramente. Às vezes, ela pensou consigo mesma. Como era o pai dela? Sua mãe sempre sorria quando falava sobre seu pai. Ela disse que ele era a pessoa mais maravilhosa, gentil e altruísta do mundo. E ela disse que ele ria muito. Então Sesha sempre tentava imaginar o pai dela. Teria sido bom se ele lesse suas histórias para ela na hora de dormir. Seria bom se ele preparasse lanches saborosos para ela. Teria sido bom se ele brincasse de esconde-esconde com ela e lhe desse carona nas costas. E quando Yeon-woo chegou, Sesha pensou que seu desejo de uma estrela de lhe enviar um pai, alguém como sua mãe havia lhe contado, havia se tornado realidade. No começo ele era assustador porque estava com aquela máscara estranha, mas ele era o mesmo dragão humano que ela, e sempre brincava com ela.
Ele até preparou lanches saborosos para ela e se tornou seu parceiro de conversa. Foi o mesmo pai que ela inventou em sua imaginação. Por isso, antes de dormir, ela sempre juntava as mãos para agradecer às estrelas. Mas parecia que as estrelas realmente haviam concedido seu desejo. Era o pai dela. Era o rosto sobre o qual sua mãe havia falado. Ao contrário do que ela disse sobre seus sorrisos largos, ele tinha um leve sorriso e olhos tristes, mas era o pai dela. Wang. Sesha enterrou o rosto no peito de Yong-woo e soluçou, como se perguntasse por que ele veio agora. Ela e sua mãe ficaram muito magoadas. E Bran e Galliard passaram por momentos muito difíceis. Mas ela estava tão grata por ter conhecido seu pai assim. Yong-woo apenas deu um tapinha silencioso nas costas de Sesha, dizendo a ela para não se preocupar, que ele nunca mais a faria chorar. Então, ele silenciosamente soprou seu poder mágico quente para fazê-la dormir. Ela estava exausta com os acontecimentos do dia. Ele precisava deixá-la descansar. Rebecca. Entendi. Rebecca apareceu silenciosamente atrás de Yong-woo e desapareceu com Sesha. Era para levá-la o mais longe possível daqui. Então, Yong-woo levantou-se lentamente para ver onde Agares estava. Ele não usou a máscara. Neste ponto, isso não significava nada. Você. Bran mal se levantou, ofegante. Todo o seu corpo estava desmoronando por causa da perda de sua santidade e poder sagrado, mas ele não conseguia tirar os olhos de Yong-woo. Seus olhos tremiam, como se ele não pudesse acreditar no que viu. Yong-woo apenas estendeu silenciosamente a mão na direção de Bran e ativou a magia rúnica gravada em seus ossos. Curar. Recuperação. Não passou de um simples tratamento de emergência, mas o estado de Bran se recuperou rapidamente. Mas os olhos de Bran ainda estavam focados em Yong-woo. Eu lhe contarei os detalhes mais tarde. Bran apenas balançou a cabeça, sabendo que nada mais poderia ser feito. E ele foi capaz de perceber tardiamente que, embora seu rosto fosse o mesmo, Yong-woo não era Cha Jeong-woo. Suas habilidades, atitude, personalidade e força eram todas diferentes. E foi o mesmo para Galliard, que se forçou a subir. Depois de observar Yong-woo com Fairy Eyes, ele parecia ter percebido o que aconteceu. Yong-woo puxou o Vigrid para fora e levantou a Aegis, olhando para Agares. Ele estava olhando para Yong-woo com um pequeno sorriso, como se estivesse se divertindo. Conforme a sombra de Yong-woo se estendia, Shannon e Haryeong também apareceram, segurando suas espadas. Bu voou alto e começou a criar seu exército de mortos-vivos. O exército de monstros também se levantou constantemente. O território do dragão já estava firmemente configurado. Porém, a influência de Agares no 23º andar era muito forte. Merda, eu serei amaldiçoado. Como devemos lidar com isso? Um demônio é realmente um demônio, eu vejo. Shannon e Haryeong seguraram suas armas com ainda mais força olhando para os gigantescos Agares. Haryeong endureceu especialmente sua determinação. Mesmo um alto escalão não poderia tocar facilmente em deuses ou demônios, e Agares, que era um dos seres mais elevados, era alguém de quem ele não conseguia se aproximar facilmente, mesmo em seus velhos tempos. E Yong-woo também estava sentindo a mesma pressão. No 16º andar, ele confrontou o deus Uerhide. Mas Uerhide, que naquela época parecia um sol colossal, não podia nem ser comparado a Agares agora. Yong-woo queria se ajoelhar devido à pressão que pressionava seus ombros. No entanto, Yong-woo não planejou abaixar a cabeça aqui. Percepção extrasensorial, sincronização. Yong-woo queria se livrar da pressão imitando alguém. Ele usou as mesmas habilidades dos membros que viu nos vestígios de Bran. Ele pensou na libertação do Rei Macaco que viu na masmorra do Rei Macaco. De repente, a força começou a crescer em algum lugar dentro dele e afastou a pressão. Você está sendo libertado da forte pressão de um demônio. Sua calma está sendo mantida através do traço, sangue frio. Você ganhou uma forte resistência a ataques mentais. Ele conheceu sua sobrinha que nem sabia que tinha. Um vestígio de Jeong-woo estava lá. Ele tinha que protegê-lo como pudesse. Os pensamentos de Yong-woo foram transmitidos a eles. Os monstros que tremiam com a pressão de Agares começaram a recuperar a razão e gemer. Ele podia sentir que eles estavam cheios de vontade de lutar assim que ele deu as ordens. Naquele momento, algo brilhou nos olhos de Agares. Os monstros e mortos-vivos eram tecnicamente mais próximos dos demônios. Como eles eram da propriedade das trevas, eles não deveriam ter sido capazes de enfrentá-lo facilmente. Mas pensar que eram capazes de mostrar sua inimizade de forma tão descarada. Era assim que a mentalidade de Yong-woo era forte, ou seus artefatos eram excelentes, ou foram os dois. Bem, fosse o que fosse, não importava. Agares sorriu e olhou para Yong-woo. Esta era a única pessoa que ele queria ver tanto quanto Sesha. Então, acho que irmãos são irmãos. Divertido. Ver você mesmo é diferente de ver você de cima. Muito diferente. Yong-woo não disse nada. Era muito importante entender o que Agares estava planejando agora. Que tal uma resposta? Não gosto de falar sozinho. Só então Yong-woo abriu a boca. O que você quer? Pelo que vi, você parece ser muito inteligente. Você já não sabe? Você provavelmente quer eu e Sesha. Certo. A boca de Agares se abriu. Sua mão direita decepada já havia se regenerado e ele estava acariciando o queixo com ela.
Seus caninos afiados eram visíveis para qualquer um ver. Há muito tempo, seu irmão me humilhou. Eu quero ser compensado por isso. A escuridão começou a girar em torno de Agares. Mas ameaçar um peixe pequeno sendo um grão-duque não será bem visto, então vou lhe dar uma chance. Você e o dragão humano. Eu vou perdoar apenas pegando um de vocês. A escuridão invadiu o território de Yon-Wu e envolveu seu exército de monstros. Foi suave, mas ameaçador, como se fosse engoli-lo a qualquer segundo. Não é um mau negócio para você. Você quer poder? Eu vou dar para você. A condição é a mesma que ofereci ao seu irmão. É um poder que pode abalar a torre. Não é tentador? A loucura estava brilhando nos olhos de Agares. Ele tinha uma personalidade maluca que precisava conseguir o que queria. Mas o Grão-Duque também era alguém que ficava entediado facilmente depois de conseguir. Qualquer um que fosse exposto a essa loucura ficaria louco. Mas era por isso que a escuridão ao redor de Yon-Wu era tão sedutora. Estava sussurrando palavras doces em seu ouvido que isso seria dele se ele quisesse. Foi o mesmo que o caso de seu irmão. Foi realmente uma obsessão intensa. O demônio estava sendo ridículo, fazendo coisas para pegar alguém que já havia morrido. Yon-Wu também sabia. Se ele agarrasse a mão de Agares, poderia ganhar o poder que desejava todo esse tempo. Isso não é suficiente? Então entregue sua sobrinha como sacrifício. Se você fizer isso, eu lhe darei uma recompensa que vale tanto. Não, isso é muito mais precioso que ela. Mesmo na situação urgente em que seu irmão estava prestes a morrer, ele recusou a tentação de Agares. A razão? Foi simples. Estar ligado a um demônio significava que você se perderia. Você perderia todo o seu livre-arbítrio e se tornaria alguém completamente diferente. Seu irmão recusou, e o mesmo aconteceu com Yon-Wu. Foi por isso que a resposta foi rejeição. E se eu não quiser? O rosto andrógeno de Agares se enrugou. Uma poderosa energia demoníaca mudou ao seu redor. A escuridão ao redor de Yon-Wu mostrou os dentes, como se fosse engoli-lo a qualquer momento. Você não conhece o seu lugar. Agares, que havia sido rejeitado por Jeong-Wu, e agora por Yon-Wu, estendeu a mão para engoli-lo. Para amarrar alguém à força, ele tinha que tocar sua alma, então não foi divertido. Foi por isso que ele não usou esse método, mas como acabou assim, não havia mais nada que ele pudesse fazer. Huai-Ui-Uin. A escuridão se espalhou para envolver Yon-Wu e o exército de monstros. Agares planejou prender Yon-Wu na escuridão. Então, sua alma seria naturalmente absorvida. Agares podia sentir os monstros pulando lá dentro, mas isso não fez muito para ele. Essa escuridão fazia parte de Agares. Não era uma força que apenas um jogador pudesse combater facilmente. Mas por algum motivo, Agares se sentiu desconfortável. O Yon-Wu que ele viu do 98º andar não era algo para se perder assim. Ao contrário de Jeong-Wu, Yon-Wu nunca perdeu a calma. Mesmo diante de seres muito mais fortes que ele nunca recuou e foi alguém que sempre jogou a seu favor. Foi assim que aconteceu durante a guerra entre o Dragão Vermelho e Xiong-Vado. E quando ele fodeu o deus Werride. Não foi assim que ele conseguiu a herança do Rei Macaco? E tal pessoa estava sendo derrotada tão facilmente? Era óbvio que um jogador não poderia lutar contra um demônio, mas era estranho que não houvesse resistência. De repente, Agares endireitou as costas. Foi algo que ele nunca sentiu depois de se tornar Grão-Duque. Quando ele sentiu isso, ele lembrou que foi quando lutou com o Rei Dragão Morto, Lord Kalatos. Ele quase foi apagado da face deste mundo, então não podia esquecer disso. Mas era a mesma sensação daquela época. Um ser que não ficou aquém dele estava tentando aparecer do céu. Então, a terra que Yon-Wu estava pisando começou a flutuar novamente no círculo de transmutação. E a escuridão ao redor de Yon-Wu foi empurrada para trás com força. Peng! O céu vermelho se dividiu de repente e uma luz brilhante brilhou sobre Yon-Wu. Abaixo dele, Yon-Wu abriu lentamente os olhos. Seus olhos dracônicos bem abertos brilhavam com luz dourada, como se fossem o olhar dourado dos olhos de fogo. Então, múltiplas formas e letras rúnicas do círculo de transmutação se quebraram, subindo para o céu. E Cucucu. Assim como uma porta de ferro explodiu do chão para invocar Agares. Desta vez, uma gigantesca porta de ferro veio do céu. Era uma porta sagrada de ferro com imagens de todos os tipos de anjos e espíritos.